Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer que eu me encontro aqui para a realização desta preleção. Então vamos nos acomodando em nossas cadeiras, em nossa poltrona, num cantinho especial, tranquilo, cheio de luz e de muito amor. Vamos fechando os nossos olhos, nos sintonizando com a espiritualidade de luz, agradecendo a Deus por mais este dia, elevando os nossos pensamentos aos céus, agradecendo pela dádiva da vida, através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E assim, mais equilibrados, calmos e tranquilos, vamos nos ligando à casa, à mansão da esperança, nos ligando aos anjos responsáveis pela segurança e higienização daquele local, assim como também dos nossos lares. Vamos nos ligando aos mentores de nossas casas e os mentores da Casa Semi, agradecendo por mais esta oportunidade de estudo e de aprendizado. Hoje o tema está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que fala a respeito do tema O meu reino não é deste mundo. Isso foi dito por Jesus no período mais crucial da sua vida, quando ele se encontrava no palácio, onde já havia sido humilhado, já tinha sofrido várias agressões, e Pilatos o ironizava quase que o tempo todo. Lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, porquanto meu reino ainda não é daqui." E Pilatos achou aquilo um absurdo. Como ele, na posição da qual ele estava, podia falar assim com ele? E fez a segunda pergunta: "Então você é o rei?" E Jesus lhe respondeu: "Você está dizendo que eu sou o rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz." Isso está em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Quando Jesus coloca que ele veio dar testemunho da verdade e que todos aqueles que seguiam a verdade ouviam a sua voz, era que todos aqueles que acreditavam nele estavam com ele mesmo neste momento. Embora alguns não pudessem estar ali presente, estavam buscando maneiras para poder auxiliá-lo.
E quando ele diz que a vida dele não é neste mundo, ele estava falando da vida futura. Por essas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser, porque nada daquilo que ele tinha ensinado ou mostrado serviria. E aí então ele dizia: muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente. Eles achavam que estava vivendo aquilo naquele momento e que viviam daquela maneira naquele instante e que de nada mais serviria. Por não acreditarem que a vida continua após a morte, então eles deixavam de lado, achavam que eram palavras perdidas. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus e por isso foi colocada no início desta obra. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Então, assim, naquela época, os judeus eles não conseguiam compreender muito bem o que vinha a ser a vida futura, porque eles acreditavam que os anjos eram privilegiados. Eles acreditavam que as guerras, a conquista de terras, as conquistas de terras, as vitórias, eram que eles cumpriam em virtude das leis de Deus. Acreditavam que as calamidades, a calamidade, as mortes coletivas, a derrota, os castigos também eram leis de Deus. Então eles não compreendiam que tudo aquilo que eles faziam ou que eles cometiam eram responsabilidade deles e não de Deus. Que tudo aquilo que eles erravam ou que eles falavam que tinham o poder e que aquilo era demanda deles, era culpa de Deus, que estava nas leis, quando na verdade não eram. Foi quando então Jesus veio mais tarde ensinar que existia um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons que procuram seguir os seus mandamentos encontram sua recompensa. Se outro mundo é o mundo espiritual, para onde Jesus retorna após deixar a terra? Jesus retorna à pátria espiritual. Jesus precisou ajustar seus ensinamentos ao estado coletivo dos homens da época, pois, se ele falasse a verdade, o povo não entenderia. Em vez de esclarecer, ele lhes confundiriam ainda mais. Limitou-se a colocar a vida futura como sendo uma lei da natureza, do qual ninguém pode escapar. Porque assim, se eu faço algo de errado com alguém, isso retorna para mim da mesma maneira. E eles achavam que não, que isso era a lei de Deus. Se eu matasse alguém e de repente depois eu fosse morto, foi porque Deus quis que eu fosse morto e não porque ele havia matado anteriormente.
né? Eles pensavam dessa maneira. Então, Jesus veio para mostrar que tudo aquilo que você faz de errado acarreta que em algum momento de sua vida as coisas também vão dar errado. E que se você faz o bem, como você tem que fazer o bem, pode ser que você não receba o bem. Mas é a oportunidade que você tem de mudar e de crescer espiritualmente e moralmente, fazendo o bem, independente daquele fazer ou não o bem para você. E, em virtude disso, todo cristão acredita que, de algum modo, a vida futura existe e não era mais uma ideia vaga. Não era mais algo que colocava em dúvida. Hoje, os homens estão mais maduros e compreendem a verdade. E o Espiritismo vem complementar os ensinamentos do Cristo sobre a vida futura e sobre vários outros aspectos. Os ensinamentos da doutrina, a vida futura não é mais uma incerteza, é antes uma realidade demonstrada pelos fatos, pois são os próprios espíritos que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender que a continuação da vida é uma realidade. Então está dito aqui, né, que o Espiritismo vem esclarecer aos homens da Terra que a vida futura existe sim. Que hoje vivemos a vida terrena. E na vida terrena, Deus nos dá tudo para que possamos ter uma vida boa. E tudo está relacionado, as diferenças existentes estão relacionadas às nossas reencarnações. Uns têm mais, outros têm menos. Aqueles que têm mais precisam trabalhar e pensar que ele precisa dar a esses que têm menos. E os que têm menos vão se esforçar para conquistar para que eles também tenham mais. Porque ninguém sabe como foi a sua jornada durante essas reencarnações. E que todos nós, dentro do trabalho espiritual, dentro do trabalho moral, entendendo e compreendendo como são as leis deixadas por Deus e ensinadas pelo seu Filho, vamos sim chegar à nossa evolução. Vamos encontrar o caminho que vai nos levar à pátria espiritual, ao reino que tanto almejamos, que é próximo de Jesus. Mas para isso, precisamos trabalhar muito. Precisamos nos dar muito àqueles que mais necessitam, àqueles que precisam. E não nos apegar somente às nossas coisas materiais e achar que isso é o fim. Achar que as coisas materiais vão preencher a nossa vida por completo. As coisas materiais existem para que possamos nos desenvolver como seres que somos, dentro do nosso trabalho, dentro das posições sociais das quais nos encontramos, dentro do lar aonde estamos, com pessoas
diferente às vezes de nós, com alguns com mais facilidades, outros com mais dificuldades, mas estamos juntos para que possamos aprender juntos, para que possamos evoluir juntos, cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu entendimento. E foi isso que Jesus veio trazer. E foi isso que ele disse no momento em que ele se encontrava no palácio, que o mundo dele não era aqui. Que o mundo dele não estava aqui. Assim como o nosso mundo também não é este. Estamos aqui no planeta de expiação e que as dificuldades são enormes, que o mal tem imperado de forma muito grandiosa, mas através das nossas mudanças, através do nosso entendimento, através da nossa compreensão de quem somos e por que aqui estamos, vamos conseguir alcançar um patamar melhor. Hoje, estamos começando um mundo de regeneração, um mundo de mudança. Isso leva muito tempo, mas é o primeiro passo, é o primeiro caminho para que um dia todas as pessoas, não só do nosso país, assim de todo o planeta Terra, possa ter um entendimento voltado ao bem comum, a amarmos uns aos outros indistintivamente, levando em conta que somos todos iguais como seres e que merecemos o respeito necessário de cada um de nós. Aí sim encontraremos a vida futura. Aí sim estaremos no caminho. Mas é preciso esforço, é preciso vontade, é preciso se dar de coração. As dificuldades, elas existem. Nós somos pessoas e pessoas são difíceis. Porque pensam sempre em si mesmas, ao invés de pensarmos nos outros. Estamos aprendendo? Sim, estamos aprendendo. Mas precisamos aprender mais rápido, porque a vida é curta, a nossa passagem é instantânea. E não é juntando coisas materiais e achando que isso vai nos levar ao reino dos céus. Assim como nós, espíritos que aqui na Terra estiveram e hoje se encontram em outros planos, já vieram nos dizer e a mostrar que o melhor caminho é a caridade, é o amor, é a atenção, é o ouvir e enxergar além do horizonte, além dos nossos olhos. Porque todos que aqui estamos neste planeta viemos em busca de trabalho. E é de trabalho árduo, é de trabalho difícil. Mas Deus sabe que todos nós somos capazes. Porque se aqui estamos, não é a primeira encarnação e não será a última. Até alcançarmos o reino de Deus. Na Terra, fomos colocados para que
para que possamos trabalhar. Trabalhar em prol de nós mesmos e em prol dos demais. Auxiliar aqueles que menos têm e dar de coração àqueles também que têm. Acredita-se que a vida futura tenha certeza, é uma certeza de que a vida existe após a morte. E essa certeza nos acarreta grandes consequências morais. Faz com que o homem mude o seu ponto de vista sobre a maneira que encara a vida na Terra. E é preciso que possamos compreender isso e imaginar que a vida espiritual, ela é infinita. A vida espiritual nos dá a oportunidade de retorno, nos dá a oportunidade de lutar em todos os ambientes hostis da qual nos foi colocada. Porque só desta forma aprendemos através das nossas reencarnações. Porque se pararmos para pensar como deve ter sido a nossa reencarnação anterior, como seria isso? Por isso, Deus é justo e compreensivo para conosco, para que não pensemos o que já fizemos. Porque pode ser que, se soubéssemos, não estaríamos aqui. Que vergonha seria. Então, se hoje aqui estamos e temos a oportunidade de fazer o que há de melhor, que façamos. O Espiritismo nos ajuda a ampliar nossos pensamentos, a abrir novos horizontes, a não ter uma visão estreita, a enxergar o todo, a enxergar que aquilo que me incomoda também o outro, que aquilo que eu não devo fazer para o outro, assim como eu não quero para mim, eu não posso fazer para o outro. E se juntos seguirmos pelo caminho, que é o caminho do bem, do amor, dos ensinamentos do Cristo e da bondade de Deus, certeza que um dia chegaremos à vida futura. E aí sim, o nosso reino será o plano espiritual. Porque muitos espíritos que já desencarnaram vieram mostrar para todos nós que não adianta eu achar que tenho um reinado, uma coroa, poder, posição, títulos, colocações, porque quando eu chegar mais próximo do plano, tudo isso vai ter que ser justificado, porque lá você não é médico, você não é dentista, você não é cantor, você não é jogador de futebol, você não é administrador, você não é empresário, você não é ninguém. Você é o ser que veio ao mundo para dar de si o melhor
E você não fez. E você não deu. E você não abriu mão das coisas que eram materiais e que você achava que lhe trazia grandes felicidades, mas não ajudou ninguém. Não se deu a ninguém. Não ouviu ninguém. Então a caridade é tudo nesta vida. Nem que seja uma palavra, uma prece. O faça. E o faça de coração. Assim, Deus ficará satisfeito com a sua boa vontade e te dará outras oportunidades de mudança para o seu crescimento e para o crescimento de todos que na Terra, neste planeta, se encontram. Seja fiel a Jesus, às suas palavras, aos seus exemplos, à sua bondade. Sendo assim, vai chegar um dia que todos nós vamos alcançar o caminho do Pai e o caminho de nosso irmão. E assim, agradeço por esta oportunidade e que vocês compreendam a importância que temos na Terra hoje, mas que isso vai nos auxiliar para o nosso mundo real, que é o mundo espiritual. Muito obrigada. Que assim seja. Muito obrigada. E vamos agradecendo, vibrando luz por todo o nosso planeta Terra, por todos os irmãos que aqui se encontram, rodeados de luz e de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.